Cursos teológicos resultam cegueira espiritual a todos os líderes religiosos. Existe uma mentira que os líderes adventistas estão mentindo para o povo de Deus. Eu quero falar um pouco sobre o assunto da tribo de Dan. Porque existe um engano pelos líderes adventistas, pastores, representando como bêbados de Efraim em Isaías 28, verso 1. E que estão a enganar os seus membros, dizendo que a tribo de Dan está perdida. Por que eles dizem isto? Onde que está o fundamento deste ensinamento, segundo eles? Será que a tribo de Dan está mesmo perdida, conforme eles ensinam? Então, querido, o resultado da teologia é a cegueira. Por isso que não estão entendendo nada sobre a profecia de Dan. Então, queridos, falando sobre a profecia de Dan, o que nos diz as Escrituras Sagradas? Em Jeremias capítulo 30, diz que no fim dos dias vós entendereis isto, sobre a restauração das 12 tribos de Israel. No mesmo livro de Jeremias 31, verso 1, também encontramos que assim diz o Senhor, que naquele dia, ou seja, nos últimos dias, eu serei o Senhor de todas as tribos de Israel. Agora, como é que esses pastores vêm com este ensinamento dizendo que a tribo de Dan não será salva? Porque é uma tribo, são mentirosos, são fofoqueiros, segundo eles. Por que eles dizem isso? Eles dizem que não se encontra em Apocalipse 7 porque ela está perdida. Será que isto é certo? Será que isto é verdade? Ainda dizem também que a tribo de Efraim são idólatras. Sim, Efraim são mesmo idólatras. Mas não quer dizer que elas estão fora da restauração de Israel nestes últimos dias. Então, queridos, é um assunto muito importante sobre essa questão de Dan. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas têm o fundamento em que Dan tem parte no reino dos céus, a tribo de Dan. Lembre-se o que diz Oséias capítulo 11, verso 12, diz que Efraim me cercou com mentiras. E Oséias 9, o verso 13, diz que Efraim leva os seus filhos para o matadouro. O que os pastores adventistas estão ensinando, dizendo que a tribo de Dan está perdida, isto é uma mentira. Isto significa levar os filhos de Deus ao matadouro, à perdição. Esses falsos ensinamentos, enganos, por causa da teologia, achando que a teologia é a solução. Mas a teologia é humana, não é divina. A teologia é totalmente humana. São escolas de homens, não divina. O resultado é isso que estão a te enganar, dizendo que a tribo de Dan está perdida e a tribo de Efraim. Queridos, falando um pouco sobre a tribo de Efraim. A tribo de Efraim é uma tribo que ela começou muito bem com a serva do Senhor, L.G. White e Tiago White. E eles terminaram bem. Mas chegou o momento dos bêbados de Efraim, segundo Isaías 28, eles ficaram embriagados com o vinho do papado, que são os pastores
bebendo do vinho do papado, unindo, fazendo aliança com Roma, com o papado. Mas Deus pergunta, ó Efraim, o que é que eu tenho com ídolos? O que é que eu tenho, afinal, com ídolos, ó Efraim? Mas em outras passagens da Bíblia, também nos afirma que eu não vou destruir por completo Efraim. Agora vamos sobre Dan. Dan, de acordo com o ensinamento desses pastores que dizem que Dan está perdido, segundo eles, o fundamento deste ensinamento está em Apocalipse 7, porque não se encontra ali. Por que ele não se encontra ali? Dan. Então, neste exato momento, Dan não se encontra ali em Apocalipse 7, porque ele está fazendo o seu papel como liderança nestes últimos dias, no período da restauração de todas as tribos de Israel. Dan está a fazer o papel de liderança, assim como Efraim não apareceu no Apocalipse 7 também, porque ele fez o seu papel como liderança a partir de 1844. L. G. White e Tiago White. Por isso que Efraim não faz parte, não se encontra também em Apocalipse 7. Agora vejam a profecia sobre Dan. Em Gênesis 49, o verso 9, aí já falei um pouco sobre Judá. Judá é leãozinho da presa subista, filho meu. Cristo é um leão, e ele subiu da presa, ressuscitou entre os mortos. Agora vamos à profecia sobre Dan. No mesmo livro de Gênesis 49, o verso 16, diz: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan julgando o seu povo como uma das tribos de Israel, Dan ele lidera. Significa Dan ele é líder no meio do seu povo. Vejam a profecia, muito significante de Dan. O profeta Moisés também fala as mesmas bênçãos dadas a Dan, em que de Dan disse: Dan é leãozinho e saltará de Banzã. Dan salta de Banzã. Dan lidera. Segundo o que está escrito em Gênesis 49, o verso 16. Então, queridos, aí está uma profecia muito importante sobre Dan. Em Ezequiel capítulo 48, também nós vamos encontrar a profecia sobre Dan. Na cidade de Deus, aí, quando o anjo faz as medições, e havia nessa cidade 12 portas. Nas 12 portas estavam as 12 tribos de Israel, na qual Dan está lá incluso. Dan está incluso. Lá na cidade celestial tem 12 portas, dessas 12 portas representando as 12 tribos de Israel, onde está mencionado Dan, Efraim e todas essas tribos, as 12 tribos de Israel. Agora, onde que eles tiraram isto? Que Dan está perdida. Queridos, não sejais enganados. Não sejais enganados com esses falsos líderes que vos enganam com falsas profecias por causa da teologia que eles beberam. Uma teologia humana, é um veneno que hoje enganam o povo de Deus com falsas profecias. Aceitem o novo líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Elias Joanão, primogênito da linhagem de Dan. É o novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos. Una-se e faça a confissão olhando para o céu, que Cristo incorporou no dia 10 de junho de 2025.
Estas são profecias finais dos últimos dias. Tocando mais um pouco sobre as profecias de Dan, em Isaías 28, verso 2, ali encontramos que o Senhor tem um homem valente e poderoso, que ele pisa os bêbados de Efraim. É neste momento que Dan retoma o poder fortemente. Nós estamos neste período que Dan é leuzinho e saltará de Banzã. Dan, ele lidera no meio do seu povo. Dan lidera os 144 mil. Para muitos adventistas não acreditam nesta verdade. Eles acham que os 144 mil são os pastores. Não. 144 mil não são os pastores. Os 144 mil substituem os pastores. Agora, outros líderes de grupos, dissidentes, de ministérios, de movimentos, acham que cada um de nós, acham que cada um deles é um dos 144 mil. Eles acham isto. Querido, os 144 mil não serão chamados fora deste ministério. Dentro do ministério, o quarto anjo, liderado por Dan, o primogênito da linhagem de Dan. A linhagem de Dan. Em Romanos 11, o verso 25, diz que o libertador virá de Sião. É da tribo de Dan. Agora nós estamos no período que este é o terceiro renovo em que Dan lidera. Se Deus diz que nos últimos dias eu serei o Senhor de todas as tribos, neste exato momento chegamos neste período da restauração das 12 tribos de Israel. Em Ezequiel capítulo 48, aí encontramos a cidade de Deus com 12 portas, e nessas 12 portas está verdadeiramente as 12 tribos de Israel, a qual está incluso Dan. Querido, é uma profecia que os pastores adventistas nunca vão entender isto, porque estão cegos com os cursos teológicos, estão totalmente cegos, estão na operação do erro. Estamos neste período que Cristo manifestou-se na tribo de Dan. Cristo manifestando-se na tribo de Dan, o terceiro renovo, em que chegamos neste período que o batismo perdeu a sua validade, assim como a circuncisão perdeu a sua validade no segundo renovo. Queridos, compreendam muito bem a profecia que nós estamos vivendo agora. Este ensinamento que os pastores estão ensinando, dizendo que a tribo de Dan está perdida, é um engano para você. São enganos dos últimos dias. Porque Cristo manifestou-se em Melquisedeque, quando isto foi no primeiro renovo, quando Deus faz um pacto com Abraão, a identificação do povo de Deus como a circuncisão. A segunda manifestação, a outra manifestação, a encarnação em Judá, em Cristo. Cristo encarnou em Judá. Cristo encarnou em Judá. Neste período, Deus faz o concerto, faz aliança com João Batista, em que o batismo perdeu a sua, ou seja,
a circuncisão perdeu a sua validade. Agora é o batismo pela imersão das águas. Neste período, ainda não tinha o Novo Testamento. Porque é o momento que agora começa o Novo Testamento. E neste período não tinha ainda o batismo nas Escrituras, não tinha, só tinha a circuncisão. Então, quando Deus faz o pacto com João Batista, e Deus orienta João Batista que agora a circuncisão já não é mais válida, mas agora é o batismo pela imersão das águas. Agora nós estamos no período do terceiro renovo. No período do terceiro renovo é um período que Deus faz novamente o pacto com o primogênito da linhagem de Adão, o libertador de Israel que vem de Sião, em que o batismo já não é mais válido. Agora é o confessar olhando para o céu. Entenda isto, o terceiro renovo. Deus faz o pacto com o seu servo Elias e Joaná, que o batismo não é mais válido, agora é o confessar olhando para o céu. Por causa das apostasias das igrejas, que as igrejas beberam o vinho do papado, estão todas embriagadas, estão todas unidas com o papado, com o Estado, promovendo a falsa liberdade religiosa. Até mesmo igrejas estão batizando membros, pessoas anuas. Veja a apostasia dos últimos dias. Foi por isso que Deus faz o pacto com Elias e Joaná, que agora o batismo não é mais válido. E ali os adventistas ficam julgando, dizendo que pena, estão anulando o batismo que está escrito nas Escrituras. Está nas Escrituras Sagradas. Querido, esta é o concerto com o povo de Deus nesta última hora. É o terceiro renovo. Tenhas que entender isto. E também eu digo que este é um processo que se entende espiritualmente. Carnalmente isso não se entende. Deus só vai dar a compreensão àqueles que são fiéis remanescentes de Deus, que ainda se encontram dessas igrejas caídas, e que Deus vai dar a compreensão. Mas aqueles que caíram na operação do erro nunca vão entender essas profecias. Você sempre, se você já está na operação do erro, você vai continuando sendo enganado por falsos pastores. Então, queridos, estamos neste período. Essas são profecias bíblicas. A profecia sobre Adão são profecias muito importantes que nós estamos vivendo agora. Então, o resultado da teologia é a cegueira espiritual. Por isso que estão enganando o povo de Deus com esses enganos, dizendo que Dan é uma tribo perdida. Mas eu já falei no vídeo anterior. Efraim e Dan não apareceram em Apocalipse 7, porque esses já serviram o papel deles como liderança, assim como Dan está servindo como liderança nestes últimos dias, nesta última geração, de acordo com Gênesis 49, o verso 16. Isaías 28 diz que Deus tem um homem valente, poderoso, que pisa os bêbados de Efraim. E assim, esta é uma mensagem que nós estamos vendo agora, que você precisa entender. Aceita o novo líder que Deus levantou nesta última geração. O líder dos 144 mil. O líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O primogênito da linhagem de Adão, Elias e Joaná, é o novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, juntamente à irmã Deusilene Souza. Então, é por isso, essas são profecias dos últimos dias, conforme está em Jeremias,
capítulo 30 e capítulo 31. Que Deus te abençoe grandemente, te ilumine para entender.